Olá, bem-vindos ao N-Blogs. Um sonho de estudante. Mais de 3 milhões de alunos dormiram mal de sexta para sábado. Ansiedade natural diante do exame que iria comprovar o que foi aprendido em todo esse tempo de escola. Depois da prova, ilusões perdidas. Com o passar das horas, informações revelavam a fragilidade e o despreparo da organização do exame. Sonhos quebrados. O Enem virou um pesadelo. O N-Blogs começa agora. Olá, o N-Blogs começa agora e aqui no estúdio a gente recebe hoje o professor de cursinho Eduardo Calbucci, que vai falar um pouquinho sobre essa polêmica do Enem. E a blogueira convidada de hoje é Sofia Camargo, do portal R7, que fala sobre economia popular. Mas antes de começar essa discussão, a gente vai direto para o Rio de Janeiro numa ponte com o jornalista Fábio Ramalho. Fábio, boa noite. Boa noite, Fabiana Panachão. Olha, aqui no Rio de Janeiro a preocupação dos alunos, quando o assunto é esse aí, o Enem, em primeiro lugar aí é a proximidade com o fim de ano, na época que várias faculdades fazem seus vestibulares. Em segundo lugar, um ponto levantado pelos alunos, Fabiana, é que se forem aplicadas novas provas aí para cerca de 2.000 alunos, como diz o MEC, esses alunos teriam mais tempo para estudar agora para as provas. E aí, seria uma injustiça, hein? É um assunto para ser discutido aí quando o assunto é mais uma vez Enem. Agora, vou te chamar aqui para um destaque que tem a ver com a cidadania, viu, Fabiana? Se você vê alguém cometendo um crime, roubando uma carteira no meio da rua, você avisaria, você chamaria a polícia? Eu acho que sim, Fábio, por que não? A gente tem que estar lá para ajudar, né? Imagina uma cena, alguém sendo furtado na rua, empurrado, pega ladrão, não é isso que a gente fala? Pega ladrão e é exatamente esse o destaque do blog que eu vou te mostrar hoje. Vem comigo, ó. Tá aqui já na tela do meu computador, vou te mostrar também. Pega ladrão, você apontaria um bandido? Dá só uma olhada no que está mais embaixo aqui na página, o que a nossa equipe de reportagem aqui do Rio de Janeiro flagrou. A gente está ouvindo a narração do nosso repórter, o Hernani Alves. Olha só, são 2 policiais à paisana que acabaram capturando aí esse criminoso. Ele estava roubando um celular da vítima, a vítima gritou e o ladrão não contava que passava na hora uma dupla de policiais. Não, e é uma cena muito violenta. Olha só o que ele fala, Fabiana, ele diz, qual é meu irmão? Quer ver o vídeo inteiro, quer ver na íntegra? r7.com/Rio tem um blog dos apresentadores, tem lá o nosso blog, lá tem muito mais imagem, muito mais informação aqui sobre o Rio de Janeiro. No N-Blog é assim, cabe um pouco de tudo, um pouco, viu, Fabiana Panachão? Volto com você em São Paulo. Com certeza, Fábio, o site, o blog do Fábio Ramalho é www.fabioramalho.com.br. Obrigada, Fábio, pela participação no N-Blogs. Bom, e para começar essa conversa aqui com os nossos convidados, vamos ver uma pequena retrospectiva dos problemas que envolveram o Enem ao longo do ano. O Enem começa com um mistério. Em 2009, o MEC é avisado pela imprensa de que foi roubado. Cópias das provas do Enem foram furtadas de dentro da gráfica responsável pela impressão dos testes. A Polícia Federal começa a investigar o crime e as provas de 2009 são adiadas para dezembro do mesmo ano. 4 de agosto de 2010. Quase um ano depois, dados de 12 milhões de estudantes inscritos no Enem de 2007 a 2009 vazam na internet. Segundo o INEP, foi uma falha do sistema. Entre liminares e decisões judiciais, o MEC troca de gráfica. Em vez da Plural, agora a responsável pela impressão dos cadernos de testes é a R.R. Donnelly Moore. A confusão parece estar resolvida e chega o final de semana da maratona de provas do Enem 2010. Porém, além da ansiedade, os mais de 3 milhões e 300 mil candidatos que fizeram os testes ainda precisaram enfrentar os erros nos cadernos de respostas. Cabeçalhos trocados, questões repetidas ou faltando. O problema foi na impressão dos testes, mas a sensação que ficou é de total fragilidade. Diante do tumulto, o MEC pronunciou que os alunos poderiam entrar com recurso para uma correção diferenciada. Em entrevista ao jornalista Paulo Henrique Amorim, o ministro da Educação, Fernando Haddad, deu sua visão dos fatos. O que aconteceu efetivamente? A composição dos cadernos é feita por lotes e esses lotes têm um controle de qualidade. Um lote de 21.000 provas não teve esse controle de qualidade respeitado. A polêmica tomou conta dos telejornais. Diante do ocorrido, a Justiça acata o pedido do Ministério Público e suspende o Enem em todo o Brasil. A decisão tem efeito liminar, quer dizer,
ainda precisa ser julgada. Ontem, a Justiça decidiu suspender a divulgação do gabarito do Enem. Enquanto isso, os estudantes que participaram do Enem aguardam os próximos capítulos dessa história. Bom, com toda essa demora em solucionar o caso, a credibilidade do Enem parece ficar ainda mais abalada. Não é, professor Eduardo Calbucci? Boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, Fabiana. É verdade, não bastasse tudo o que aconteceu de ruim já no ano passado, esse ano, quando a gente supôs que com um ano de preparação a prova seria mais bem feita e mais cuidadosa, vem todos esses acontecimentos mancharem mais ainda a reputação do INEP, do MEC e do Enem. Agora, você acredita que tem havido uma pressa em preparar essas provas? Porque o Enem acabou se transformando num vestibular nacional. Não era esse o objetivo inicial do Enem, não é, professor? Exato. E talvez esse seja o maior problema dessa prova. O Enem ele foi criado e durante 10 anos ele se prestou muito bem ao seu papel de avaliar a qualidade do ensino médio no país. No ano passado, houve essa tentativa de transformá-lo também num exame de seleção unificado para diversas universidades federais. Quer dizer, com um único exame você consegue ter uma nota e pode ser aprovado em vários vestibulares. Exatamente. O aluno poderia pleitear a vaga numa universidade dependendo da nota que ele obtivesse. O problema é que são dois exames com caras muito diferentes. Uma coisa é uma prova de avaliação, outra coisa é uma prova de seleção. E quando o MEC tentou fazer essa junção, muitos educadores já perceberam que talvez não desse certo. Montar uma prova nacional para 3 milhões de pessoas num país tão grande, com tantos fusos horários, e garantir o sigilo e eficiência dela, seria realmente muito difícil. Que foi o que acabou acontecendo aí, que a gente viu toda essa confusão no Enem, a polêmica inclusive está longe de terminar. Agora, Sofia, um vestibular nacional, como essa proposta ainda não bem organizada do MEC, isso também faz com que os pais se preocupem em talvez colocar os filhos no cursinho, no terceiro colegial, né? Isso também é uma preocupação dos pais. Eu acho que essa questão do Enem, boa noite, professor, tudo bem? Eu acho que essa questão do Enem, ela mexe muito com a família e muito, porque as pessoas pensam, né? Hoje, o professor está aí e não vai me deixar mentir. Com certeza, os pais já olham se a escola está bem colocada no Enem desde o início da vida escolar então, dessa criança. Então, você vê a importância que isso pegou. Quer dizer, a escola acaba usando a classificação dos alunos para chamar mais alunos e aumentar aí o quadro de matrículas. Isso acaba sendo uma moeda de troca. Exatamente. E as pessoas gastam muito, investem muito e querem que os seus filhos estudem em escolas bem colocadas e mais para frente, acredito, coloquem também seus filhos em cursinhos, paguem para que eles sejam bem colocados também, porque muitas faculdades hoje usam essa nota do Enem, só a nota do Enem, como você bem disse, para que o aluno entre... pleitear uma vaga na faculdade. Nem tem mais vestibular em algumas, não é verdade? E a Sofia tem razão. E hoje o Enem, ele praticamente transformou o resultado que as escolas obtêm num ranking de qualidade. E às vezes os pais colocam essa nota em primeiro lugar e nem consideram o projeto pedagógico. E é curioso, essas escolas que têm obtido as notas mais altas se julgam, então, no direito de ter as mensalidades mais altas também. Quer dizer, porque elas classificam, elas preparam melhor o aluno e acabam classificando melhor o aluno. E é uma propaganda, porque os jornais colocam esses resultados sob a forma de ranking mesmo. Agora, na prática, as notas desses alunos no Enem realmente ajudam a entrar na universidade, na faculdade que eles escolheram, ou isso também já vem mudando ao longo desses anos, nessa mudança do Enem? O que a gente percebe é o seguinte, há basicamente duas maneiras de o Enem contribuir para que o aluno entre na universidade. Às vezes ele é um mero componente da nota, e muitos exames colocam a seguinte questão: se o aluno obtiver uma nota melhor do que a do vestibular, o Enem vai ajudá-lo. Quando o Enem é menor, ele é descartado. Durante muito tempo a FUVEST fez isso, a Unicamp fez isso. Na minha época era assim. A Unesp continua fazendo isso. Mas existe, como a Sofia falou, existe um tipo de vestibular que foi substituído completamente pelo Enem.
Muitas universidades federais fizeram uma substituição. E nesse caso, o prejuízo que essas universidades estão tendo é muito grande, porque substituíram muitas vezes um vestibular que funcionava por uma prova sobre a qual pairam enormes incertezas. Você acredita que talvez seja necessário, ou pode ser uma solução, fico imaginando, duas provas diferentes oferecidas pelo MEC, talvez uma prova para avaliar o aluno, como que vem sendo o ensino no Brasil, enfim, dependendo da região, e uma outra prova que seja talvez esse vestibular nacional, que aí pode ser pensado com os estados e com as universidades? Essa é uma das saídas que a gente imagina, porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a educação no Brasil fosse muito bem. Todos os alunos, então, do ensino médio vão fazer o Enem, todos tiram 10. Isso para o MEC seria maravilhoso. Todos os alunos saíram do ensino médio sabendo tudo aquilo de que eles precisam. Para uma prova de seleção isso é trágico. Uma prova de seleção não pode ter todo mundo tirando a mesma nota. Então os graus de dificuldade são diferentes. Se o MEC quer fazer uma prova unificada, essa seria uma solução. Mantenham o Enem, por exemplo, para avaliar o ensino médio, por exemplo, para garantir o acesso aos programas de auxílio ao estudante universitário, como o ProUni, e façam um outro exame, com outro nome, enfim, e com um grau de dificuldade um pouco maior, para selecionar os alunos para as universidades públicas. São finalidades diferentes que estão se sobrepondo e certamente isso contribui para todo esse fracasso do Enem. Quer dizer, Fabiana, é uma coisa que tem que ser debatida ainda. Sabe uma coisa que eu fico pensando, a gente estava aqui conversando antes, será que realmente o Enem está medindo alguma coisa? Porque a gente observa que tem escolas assim que vão muito bem e tem escolas que, por exemplo, eu conheço uma escola que caiu 100 posições num ano. E eu estava até conversando aqui com o professor antes e falei, por que será que isso acontece? E ele estava me explicando que muitas escolas estimulam com que seus alunos, que sejam ótimos, excelentes, façam a prova. Mas aqueles que não vão bem, não façam a prova, porque o exame não é obrigatório. Quer dizer, então a escola... quer dizer, além de tudo, não mede nada. O que é que está medindo? Isso é fundamental que todos saibam. E prejudica as escolas, porque Enem... dessa escola que caiu 100 posições, eu conheço muita gente que vai tirar os seus alunos, porque... Vamos ver uma reportagem para relembrar os fatos. 10 de novembro, por volta das 10 da noite, os brasileiros de 18 estados do país são pegos de surpresa. Um grande blackout atinge diversas regiões do país. Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, também no Distrito Federal. Com câmeras espalhadas em pontos estratégicos, a Record News tinha a imagem real da situação em São Paulo e outros pontos do país. No total, foram mais de 7 horas de blackout. Em alguns estados, a energia voltou em menos tempo. 1h30 da manhã, a Avenida Paulista está completamente apagada há mais de 3 horas e o trânsito ainda está bastante complicado. São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados mais afetados. O número chegou a 70 milhões de brasileiros em todo o país. Todos com a mesma dúvida. O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu foram descargas atmosféricas, ventos e chuvas muito fortes na região de Itaberá, em São Paulo. Um desligamento completo da hidrelétrica binacional causou o efeito cascata e deixou mais da metade do Brasil e do Paraguai no escuro. Nesse dia eu lembro que os telespectadores aqui da Record News ligavam para a redação, passavam informações para a gente. E você, se lembra o que estava fazendo quando o Brasil ficou no escuro? Mande uma mensagem para o nosso Twitter, NBlogs TV, contando o que aconteceu com você neste dia. Vamos trocar umas ideias. Professor, o que você estava fazendo, você se lembra? Na hora do apagão? Provavelmente eu estava dando aula, mas como a gerador onde eu trabalho... Não deu nem para ter uma folguinha. E você, Sofia, você tem uma dica aí para dar para a gente em relação a quando os aparelhos queimam, né? O apagão ou queda de energia, como que fica nesse caso? Naquele ano, né, quando aconteceu, as pessoas ficaram desesperadas porque muita gente queimou o computador, queimou o telefone. E tem uma resolução da ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica, que prevê que as operadoras têm sim que reembolsar as pessoas. Então, o importante é que você, primeiramente, ligue para a operadora e diga, queimou meu computador. Mas lá no meu blog vai ter toda a explicação para que você possa saber exatamente como fazer esse pedido.
Tem que ser em 90 dias da data do evento, hein? Queimou o computador, não deixa passar 3 meses, não. O blog da Sofia no portal R7. Gente, Sofia, aproveitando, o que tem hoje no seu blog? Olha, hoje no meu blog é dúvida de condomínio. Condomínio é sempre um problema, cabeça. Fabiana. Tem um ditado romano que diz que o condomínio é a mãe da discórdia. Desde Roma, hein? Vai se mantendo, né? É verdade. Vai se mantendo. Mas aí tem dicas, tem dicas... Lá no blog tem dica de aposentadoria, de condomínio. Hoje a dúvida é se a água tem que ser rateada igualmente entre todos os apartamentos ou pelo tamanho dos apartamentos. Você vê? Tem pergunta de tudo que é jeito lá. Quer dizer, então é só mandar lá nos comentários para a Sofia, ela responde, você tira suas dúvidas, fica mais esperto em relação a essas questões que às vezes a gente nem sabe como resolver e ela está aqui para ajudar. E agora, voltando a falar do Enem rapidinho, professor, a gente tem pouco tempo para terminar. Como que você vê o desenrolar dessa história, o fim dessa história, né? Porque ainda tem muita polêmica. O presidente Lula já disse que se precisar faz outro exame, mas não tem nada definido ainda, né? Não, infelizmente. E isso é péssimo porque esse calendário de Enem e exames vestibulares é definido previamente. Hoje haveria, inclusive, uma dificuldade de se encontrar uma data para fazer essa prova. E atrasando a prova significa também atrasar o resultado, e atrasar o resultado pode significar atrasar o início do ano letivo. O que a gente espera para tranquilizar os estudantes é que qualquer que seja a decisão, que ela seja rápida. Quer dizer, ainda tem um pano para manga aí, mas eles vão ver se eles vão conseguir sair dessa, porque no ano passado teve a questão do vazamento, mas agora a coisa é mais grave, né? É mais grave e conversando com alguns alunos que fizeram a prova, os desencontros são muito grandes. Não podia usar relógio. E alunos disseram que muitos usaram. Não podia usar lápis. E muitos usaram. Houve fiscais que simplesmente não colocaram o tempo de prova na lousa para o aluno acompanhar. Faltam 3, 2, não é? Quer dizer, os fiscais estavam lá para fiscalizar e é uma fragilidade total do sistema, não fizeram isso. E não só não fizeram, como não há uniformidade. Então, no fundo, o princípio da isonomia, da igualdade de condições, já tinha desaparecido há muito tempo. E agora, com todo esse problema com o primeiro dia de provas, essas outras histórias vieram à tona. A questão é, será que um segundo exame melhoraria? Será que um segundo exame vai ser mais cuidadoso? Nós temos dúvida. Claro. Tá na internet que 3 alunos que tuitaram com celular de dentro do Enem já estão eliminados. 3. Mas estavam com celular, tuitaram na hora da prova. Mas na hora de fiscalizar se o celular estava ligado, ninguém fiscalizou, né? Mas, gente, convenhamos, não usar lápis e borracha? Claro, com certeza. Bom. É grave. Vamos agora à nossa agenda cultural do N-Blogs. Uma boa pedida é o espetáculo Pororoca de Zen Salles. O autor maranhense foi buscar nas lendas e mitos da terra natal a matéria-prima para narrar o impacto que a pororoca causa entre os ribeirinhos de Mearim, o único rio do estado onde acontece o fenômeno natural. Olha só, meu povo! Olha o tamanho do surubim graúdo que eu pesquei, senhor! Vixe, compadre! A peça, montada pelos atores profissionais do Núcleo Experimental do Teatro do SESI São Paulo, fica em cartaz até 19 de dezembro. De quinta-feira a sábado, às 8h30 da noite e domingo, às 7h30, no mezanino do Centro Cultural Fiesp Ruth Cardoso. O endereço, anote aí, Avenida Paulista 1313. A entrada é franca e os ingressos devem ser retirados na bilheteria no dia da sessão. E éguas, meu pai! Esse surubim deve ter carne, né? Pra acabar com toda a fome desse mundo, né não? Bom, o N-Blogs de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados, o Eduardo e também a Sofia Camargo. E lembrando que você também pode participar do programa. Mande sugestões para o nosso e-mail que aparece na tela ou siga o N-Blogs no Twitter, N-Blogs TV. Mas olha, só mais uma dica. Se você perdeu o show da banda Bon Jovi aqui em São Paulo, como eu, infelizmente, ainda não me conformo, a gente tem mais uma chance de assistir ao show. Hoje o grupo se apresenta ao vivo no YouTube. O show começa às 11 horas da noite, no horário de Brasília. E o melhor, o repertório foi montado em cima dos pedidos dos fãs. Na sua tela também aparece aí o canal do Bon Jovi no YouTube. E com as imagens do último show da banda em São Paulo, o N-Blog se despede. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau.